Estamos aqui no 4º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio e eu vou conversar com a Vivian Bielski, ela que é diretora de comunicação para a América Latina da Corteva. Vivian, tudo bem? Gostaria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa que você comentou anteriormente na coletiva de imprensa. Qual o objetivo dessa pesquisa que vocês realizaram aí em diferentes países com muitas mulheres? Leonardo, mulheres no agro sempre foi um tema central para a Corteva. E essa pesquisa teve o intuito de entender onde estavam as maiores aspirações, os maiores desejos, os maiores gaps para a gente trabalhar, para minimizar a desigualdade de gênero no campo. Em outras palavras, para a gente entender onde a ferida dói de fato. Esse foi o grande objetivo dessa pesquisa. E quais foram os pontos que vocês levantaram que mais chama a atenção? Bom, essa pesquisa, só para contextualizar um pouco, ela foi conduzida em 17 países, incluiu 4.200 mulheres rurais. O mais interessante é que nós incluímos, dentre esses 17 países, nações completamente diferentes entre si, do ponto de vista socioeconômico. Então, só para te citar alguns dos 17 países entrevistados: Brasil, Indonésia, China, Estados Unidos, Índia, Quênia, África do Sul, ou seja, países que vêm de realidades muito diferentes e que hoje estão em patamares de desenvolvimento bastante diferentes. Nós queríamos justamente com isso ter uma ideia de, apesar dessas diferenças entre os países, se as percepções eram comuns ou eram diferentes entre eles. O que nós concluímos? Nós concluímos as grandes conclusões. É um estudo vasto, é um estudo que tem mais de 200 páginas de descobertas, mas só para te resumir, nós descobrimos o seguinte, que primeiramente, 91% das mulheres do agro, falando dos 17 países, média global, sentem um orgulho enorme em estar no agro. Então, não falta orgulho para a mulher que está no agro. Ela realmente expressa esse brilho no olhar, ela sente esse orgulho. Brasil está em 90%, está bem alinhado com a média global. Índia, 97%, o país que expressou o maior índice de orgulho da mulher no agro foi a Índia. O índice mais baixo foi de 83%, que é um índice muito alto também. Então, volto a dizer, 91% na média global dos países expressaram esse orgulho enorme em estar no agro. A história seria muito bonita se terminasse por aí, né, Leonardo? Mas não termina, tem um outro lado. O outro lado dessa história é que, embora elas sintam esse orgulho enorme de estar no agro, elas também unanimemente expressam a percepção de discriminação de gênero no campo. Então, as mulheres dizem, a maioria das mulheres, Índia, 78%, a mesma Índia que tem 98% de orgulho de trabalhar no agro, expressou o maior índice de 78% dentre os países incluídos na pesquisa de percepção de discriminação e de desigualdade no gênero. O Brasil está pertinho da Índia, 77%. Então, 77% das mulheres entrevistadas no Brasil sentem um pouco dessa discriminação, dessa desigualdade. O que isso significa? O que os números contam para a gente no final? As estatísticas revelam que não necessariamente orgulho representa satisfação, representa felicidade. Então, a gente ainda tem um trabalho muito árduo pela frente. Menos de 50% dessas mulheres, ou seja, índices muito baixos, menos da metade das mulheres falaram que têm acesso à informação, que são reconhecidas, que são empoderadas, que são escutadas. Mais da metade diz que ganha salários inferiores aos salários de homens que exercem funções semelhantes. Então, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Quando a gente diz assim, ou ouve pessoas dizendo: não, nós não trabalhamos questão de gênero porque para nós são todos iguais. O que você tem a dizer a respeito disso? Por que a importância de se trabalhar essa questão de gênero e de valorizar a mulher? Isso que você acabou de falar vai acontecer. Na percepção das mulheres entrevistadas, ainda deve levar uma década para que a gente chegue a esse patamar de somos todos iguais. Infelizmente, ainda não somos todos iguais no campo. Infelizmente, as mulheres,
ainda revelam dados como esses que eu comentei com você, e a percepção de desigualdade é unânime. Então nós vamos chegar lá, Leonardo, eu acho que nós vamos chegar a um determinado momento em que essas conversas, essa discussão de a inserção da mulher no agro, ela não vai mais acontecer, porque a mulher já vai estar tão naturalmente inserida que esse tipo de conversa não vai ser mais necessário. Felizmente, é o que nós aspiramos, é o que nós almejamos, mas nós ainda não estamos lá, ainda falta um caminho grande. E as mulheres revelaram 5 áreas que precisam ser trabalhadas para diminuir essa desigualdade de gênero, e aí sim, a sua pergunta, fazer com que todos sejam mais iguais, né? Primeiro, mais educação. A mulher do campo expressa que não sente que recebe o mesmo nível de educação que os homens. Treinamento, principalmente no que diz respeito ao uso da tecnologia no campo. Como a gente sabe, o campo vem se automatizando cada vez mais e nem todas as mulheres têm acesso a treinamento, a ferramental para se desenvolver nessa área. Então, treinamento. Elas também pedem que as suas contribuições para o agro sejam mais amplamente divulgadas para a opinião pública. Todo mundo sabe que a mulher tem um papel fundamental no campo, no sentido de garantir mais alimentos de maior qualidade nutricional, mas isso ainda é pouco divulgado. As pessoas sabem, mas elas não veem exemplos reais, com nome, com sobrenome. Então elas querem que as suas histórias sejam mais amplamente divulgadas para a opinião pública. Elas também pedem mais apoio, principalmente do ponto de vista jurídico mesmo, para casos, para mulheres que sofreram algum tipo de discriminação no campo, para que elas se sintam mais acolhidas. Então esses são exemplos de pontos que ainda precisam ser melhorados para que a gente chegue ao ponto da sua pergunta, né? Para que todos realmente sejam iguais no campo. Falando um pouco mais aqui do Brasil, com relação a etnias, a gente não vê mulher negra, por exemplo, no campo, ou muito poucas. Existem alguns dados com relação a esses perfis? Ainda não, infelizmente, o que você acabou de falar não se manifesta só no campo. Ainda existem poucas mulheres negras, de modo geral, inseridas, principalmente em posições de liderança, não só no campo, mas de modo geral. Nós não temos uma estatística para isso, mas o que nós podemos afirmar com segurança é que aí entra mais um desafio, que é o desafio de raça, não é só o desafio de gênero. Então, a gente ainda tem muitos desafios para trabalhar, não só do ponto de vista de gênero, mas também de raça. A gente, como Corteva, nós temos metas de inserção não só de mulheres no nosso corpo diretivo, no nosso quadro de liderança, que hoje posso dizer para você que é muito equilibrado, como também não só trabalhar questões de gênero, como também questões de raça, inserir mais negros e não só negras e negros de modo geral nos nossos quadros de liderança. Então, também temos essa meta e estamos trabalhando nesse sentido. Certo, Vivian, muito obrigado. Então, voltamos com mais informações aqui do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio.